Dois jovens que se conheceram na universidade resolveram criar uma empresa referência na área de treinamento corporativo ao ar livre. Outbox, dos sócios André Ricardo e Tiago Sardá. Bem, a ideia surgiu depois que, a partir do ano de 2001, eu fazia muita facilitação dirigida em empresas. Então tinha o famoso TEAL, né, o treinamento experiencial ao ar livre, e eu fazia já facilitação para algumas empresas. E nessas facilitações eu via que de fato alguns empresários pediam algo mais nesses treinamentos. E eu comecei a ficar de olho nessas informações, nessas pesquisas, e quando um amigo meu retornou, que hoje é sócio, Tiago Sardá, voltou da Europa, a gente resolveu aprimorar esses treinamentos aqui no Brasil. A nossa linha de raciocínio sempre foi muito parecida, muito focada no empreendedorismo, né? Registramos a empresa, alinhamos com parcerias, definimos os projetos, os programas, o conteúdo que nós iríamos trabalhar, definimos as competências que nós gostaríamos que nossos colaboradores tivessem, fizemos um bom plano de marketing, estudamos um plano de marketing interessante e a coisa foi fluindo, foi amadurecendo, o negócio começou a crescer. E o importante é que o planejamento estratégico foi muito bem definido, porque se o planejamento estratégico não é bem definido, a coisa periga a não dar certo, porque um erro operacional, um erro tático a gente consegue reverter, mas um erro estratégico é muito difícil de reverter. A gente tem hoje a Outbox, na verdade é uma história muito bacana. Em 2007, oficialmente, a gente começou a trabalhar com turismo de aventura, fazendo treinamentos corporativos no paralelo, chamado ACAL. Eram as atividades corporativas ao ar livre. Bem, quando a gente ia apresentar para o empresariado a nossa proposta, a nossa metodologia, havia sempre aquele receio que, ora, esse pessoal é do turismo de aventura e agora está se metendo em fazer desenvolvimento de competências, está se metendo na parte de treinamento empresarial, como funciona isso? Então, foi necessário de 2007 a 2010, praticamente, uma ruptura nisso. Falar, não, a gente tem uma empresa hoje de turismo de aventura, tartarugas.net, mas também tem a parte corporativa, a Outbox. E depois que nós mudamos a marca de turismo para uma marca corporativa, exclusiva para o mercado corporativo, o mercado aceitou muito rapidamente. Em questão de dias, semanas, nós fechamos contratos muito importantes. A ideia estava lançada. O próximo passo era o local para realizar os treinamentos. Foi então que surgiu a parceria com a Rede Plaza de Hotéis. Na realidade, nosso primeiro escritório poderia dizer que foi a Sola de Sapato. A gente visitou bastante empresa, batemos em porta, apresentando a nova metodologia, pedindo que os empresários acreditassem nessa nova ideia e realmente mostrando diferencial para eles, né? Esse foi o principal escritório. Depois, junto com a Rede Plaza de Hotéis, a gente oficialmente abriu um escritório. Então montamos uma empresa praticamente sem recursos próprios. A própria rede investiu porque acreditou no projeto. A Outbox é uma grande parceira nossa, porque ela está viabilizando um nicho relativamente novo no mercado, que é trazer as empresas para dentro da natureza. E como nós trabalhamos muito com a natureza dentro do nosso resort, acaba unindo, entre aspas, o útil ao agradável. Nós temos umas competências de destaque, né? Uma é relacionamento, a outra é planejamento. Relacionado a essas duas competências, nós buscamos possíveis parcerias, né? E identificamos que a Rede Plaza, tanto no Resort Plaza Itapema como no Resort Plaza Caldas, poderiam gerar oportunidades de negócio para nós e para o Plaza. Em cima disso, nós montamos um projeto fortalecendo dois segmentos. Para o Plaza Itapema, o segmento corporativo, principalmente para nós trabalharmos o período da sazonalidade de março a dezembro, e no Plaza Caldas uma proposta mais diferente, uma proposta mais ligada à natureza. E o Plaza se encantou com a ideia, o diretor comercial Eduardo Melo topou a ideia e comprou a ideia. E todo o trabalho de especialização deles nessas atividades, né?
nos deu a segurança de que essa parceria ela daria resultado. Hoje nós estamos ganhando mercado, o mercado do Rio Grande do Sul, o mercado de São Paulo, o mercado do Paraná, tem algumas operadoras se especializando nesse tipo de atividade, então a tendência de crescimento desse mercado é muito grande. E a gente acha que está bem estruturado, com toda essa assessoria que eles estão dando aqui no Hotel Plaza Caldas, como no Plaza Itapema também, que eles estão desenvolvendo esse tipo de atividade. Isso nos dá a segurança de que essa é uma atividade que ela vai crescer cada vez mais nos próximos anos. Então a parceria com a hotelaria é fundamental, até porque nossos clientes estão vindo de vários locais do Brasil. São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Rio Grande do Sul. Então esse público vem para cá e a gente tem que criar uma estrutura não só da atividade, mas de hospedagem também. E para adequar o treinamento às necessidades das empresas, a Outbox criou 5 programas de atividades, todas ao ar livre. Nós temos 5 programas. Nesses 5 programas, temos programas para confraternização e convenções de empresa, trabalhando principalmente competências motivacionais, integradoras do trabalho de equipe. Temos programas exclusivos para desenvolvimento de competências, capacidade de liderar grupos, capacidade de motivar equipes, comunicação, organização, planejamento. Então tem um programa relacionado também ao setor estratégico de uma organização. Hoje nós temos programa para o setor diretivo. Hoje a gente consegue, por exemplo, uma empresa, a gente pega 5, 6 executivos de uma organização e levamos eles para o ar livre para desenvolver alguma competência ou fazer um alinhamento estratégico desse grupo. Bem interessante. Porque muitas vezes os empresários, quando vêm conversar com a gente, vêm buscar essa necessidade desse serviço, nem sabem muito bem o que precisa. Então, às vezes é uma simples convenção, às vezes a gente chama de turismo de incentivo, é dar uma gratificação para aquele colaborador, às vezes então é só um turismo de aventura que ele quer, ou um contato com a natureza. Muitas vezes são convenções de final de ano, às vezes ele quer fortalecer a parte de vendas, então a gente criou 5 programas. Nosso grande diferencial, os instrutores, os facilitadores que estão nesses eventos têm vivência empresarial, que é fundamental. Foi um dos quesitos que lá no início da empresa a gente viu que teria que mudar. Botar facilitadores que não têm vivência empresarial para falar sobre comportamentos, para falar sobre o dia a dia de uma empresa é muito complicado. Focada no desenvolvimento de competências dentro das empresas, a Outbox coleciona casos de sucesso. Com a C&A fizemos com a Regional Sul um treinamento muito interessante, porque a C&A tem uma característica que os colaboradores vão crescendo na organização. Então muitos colaboradores não tinham muito conhecimento técnico, principalmente relacionado à liderança e trabalho em equipe. Então nós conseguimos fazer um trabalho de superação com eles, capacidade de inovar. Com a Mencol, acredito que foi um dos melhores resultados nossos. A Mencol é uma siderúrgica do Rio Grande do Sul que vendia basicamente matéria-prima. Só que ela foi comprada, foi adquirida por um grupo austríaco, o grupo Voestalpine Mencol, e é um grupo que ele só vende produto com valor agregado. Então a Mencol estava passando por um processo de mudança muito forte, a direção da empresa tinha sido alterada e com o nosso treinamento, o que aconteceu, cara? Depois do treinamento, conseguimos alinhar a Mencol com o novo grupo e bateram todos os recordes de venda. Outro caso interessante foi com a De Araújo Comunicação. Fizemos um trabalho de alinhamento da direção, da diretoria, colocamos os 4 diretores da De Araújo numa canoa havaiana na Bahia Norte e fizemos uma remada até uma ilha. Foi muito interessante, porque na remada inicial a canoa andou um pouco para o lado, andou um pouco para o outro, e na volta a sincronia foi tão positiva dos 4 diretores que a canoa foi numa velocidade sensacional. A Tupi, acho que considero também a Tupi um case de sucesso, porque a Tupi nunca tinha realizado nenhum treinamento fora do convencional. Geralmente os treinamentos da Tupi são em sala de aula. E nós conseguimos convencer a direção da Tupi, junto com os gestores de RH da Tupi, a realizar um treinamento num ambiente natural. No último mês nós fechamos com 3 multinacionais. Nós fechamos com a RCI Bank, o banco da Renault.
fechamos com a Tyson do Brasil, que também é uma multinacional, e fechamos com a BAT, British American Tobacco. Até é paradoxal porque trabalha com fumo e vai realizar uma atividade ao ar livre conosco. E muito interessante esse cliente, porque nós vamos trabalhar com o setor de inovação da BAT, de inovação para a América Latina. Então é um setor responsável em desenvolver novos produtos, novos nichos de mercados para a BAT. E esse treinamento vai ser realizado todo em inglês. Então são 5 londrinos, 4 brasileiros e conseguimos trazer esse treinamento para Florianópolis. Vamos realizar ele na Lagoa da Conceição. O segredo de tantas conquistas? Uma metodologia inovadora, totalmente voltada para resultados. A evolução é constante nesse tipo de trabalho, porque o mundo dos negócios é muito dinâmico, né? Ele não é estático, o tempo todo está mudando. As necessidades dos empresários o tempo todo mudam. Hoje é comunicação, amanhã é empreendedorismo, hoje está muito em voga a fusão, várias empresas se fundindo, né? Então, os temas, as competências a serem desenvolvidas estão em constante mutação. E a gente tem o corpo técnico da nossa empresa, os facilitadores, enfim, tem que estar acompanhando esse processo empresarial. Geralmente quando a gente empreende, né, os primeiros anos são um pouco mais complexos. Mas depois de a empresa se consolidar, positivo, né? A vida ao ar livre, praticar atividades ao ar livre, desenvolver competências, trabalhar com gestores, trabalhar com executivos, grandes executivos, é muito interessante, muito positivo. É um conhecimento, é uma aprendizagem diária, uma aprendizagem diária. Um fator muito importante é que sempre houve planejamento, a gente sabia de fato onde a gente queria chegar e em que tempo a gente iria chegar nesse ponto, e houve um empenho nos estudos. Todo o processo que a gente passou, né, de vivência com algumas empresas e até em trabalhos pelo Estado, enfim, a gente conseguiu aprender muito com isso, com essas ideias, enfim, com esses trabalhos realizados, e a gente conseguiu colocar isso na prática. Esse foi o grande diferencial, então a gente sabia que ia dar certo. Uma hora ou outra ia dar certo. Teve bastante planejamento, bastante conversa, bastante noites não dormidas, bastante contato, relacionamento, né? Buscar possíveis parcerias. Então o início praticamente foi de muita conversa e muito planejamento. E muito empenho para superar desafios. O começo foi bem complicado porque eu saí de porta em porta. Você tem que ter muita cara, tem que ter um bom projeto, tem que ter uma boa ideia, muita perseverança. Então sempre é difícil, mas era necessário, né? Em todo início de empresa é necessário que você saia de porta em porta apresentando a tua ideia, apresentando o teu projeto. Recebemos vários nãos, até hoje eu acho que a gente recebe não, principalmente nesse segmento que a gente está atuando, né? Que é a parte de treinamento corporativo, as atividades corporativas ao ar livre. Porque a maioria dos empresários, 60% dos empresários já fizeram esse tipo de atividade, mas não obtiveram um resultado expressivo dentro das corporações. Então, quando você vem apresentar novamente essa nova concepção, essa nova metodologia, a gente recebe vários não. Esse tipo de atividade eu já fiz, não quero fazer de novo, ou que não acredita nessa metodologia. Então, o não faz parte realmente do empresário, né, do nosso trabalho, e eu acho que tem que ser assim mesmo, tem que romper, mas tem que ter muita perseverança, que o não faz parte, né? Você recebe um não ali, procura sempre saber o porquê do não, né? É muito importante a gente estar por dentro dessa negação, né? Não quer porquê, porque às vezes foi um trabalho mal executado, simplesmente um trabalho mal executado por alguma outra empresa do meio. Então a gente vem com todo o nosso know-how, com todos os nossos estudos de caso, com toda a nossa metodologia e apresenta de uma forma mais tranquila e realmente oferecendo resultados práticos. Nosso diferencial é a vivência, uma vivência muito bem trabalhada, atividade com sistema de gestão de segurança, tudo muito bem pensado para o empresariado. Depois a reflexão, né? Como eu falei, vivência sem reflexão não gera aprendizado. Então trabalhar muito bem essa reflexão, dispor para esse cliente, para essa corporação, facilitadores com experiência de mercado, isso é importante, para daí gerar o aprendizado. Então na verdade, se fala muito, por exemplo, de liderança. O que a nossa empresa faz é exercitar a liderança.
Se fala muito de comunicação, precisa desenvolver comunicação, todo mundo fala disso o tempo todo. O que a nossa empresa faz é pegar os teus colaboradores e exercitar com eles a boa comunicação. E trabalhar gaps, né? O que o setor tático e estratégico da empresa está entendendo por uma boa comunicação e ver o que de fato os colaboradores estão vendo, né? Estão entendendo por uma boa comunicação. Esse gap a gente tenta equilibrar ele, é onde dá o resultado que os empresários precisam aí. Para a Outbox, o cenário ideal para executar o treinamento é a natureza. E existe cenário melhor? Sem palavras, inexplicável. Para mim, eu sempre procurei isso, assim. O contato com a natureza, para mim, é fundamental. É onde me traz a energia que eu preciso para fazer, para desenvolver a cabeça, para desenvolver trabalhos, ideias. É muito gratificante, porque todo dia você tem uma novidade no teu escritório, todo dia a janela é diferente, né? E a gente trabalha com todas as janelas, seja com chuva, com sol, o nosso trabalho não para, né? Quando a gente trabalha com a natureza. E todo dia tem algo diferente, realmente. Não é só aquele pessoal do habitual que tem o seu escritório que vê o diferente no trânsito, né? Ou vê o diferente de fato pela janela do escritório, aquele visual que está ali todo dia por aquele mesmo ângulo, né? Agora o mundo está se virando de novo ao contato com a natureza e para aqueles privilegiados como nós que trabalhamos já com a natureza, sem palavras. Eu aconselho todo mundo a largar aí o trabalho que dito sério, né? Que todo mundo acha que o nosso trabalho não é sério, enfim, porque a gente lida com o meio ambiente, com natureza, com turismo. Mas esse pessoal que eles realmente guardem ou deixem algumas horas do dia, 1, 2 horas, para a prática de atividades ao ar livre, porque é fundamental para desenvolvimento de corpo e mente e desenvolvimento como ser humano mesmo. Dedicação, inovação e visão de futuro. Ser uma empresa reconhecida no mercado, referência no desenvolvimento humano ao ar livre. Eu espero, primeiro, consolidar o nosso mercado no sul do país. Isso é fato. Acredito que no primeiro semestre de 2002 nós estamos consolidando. Nós estamos com um mercado muito interessante em Porto Alegre, em Caxias do Sul, já estamos consolidados. Estamos com um mercado muito forte no Paraná, principalmente em Curitiba e na Grande Londrina. Santa Catarina, basicamente, é norte do estado, Vale do Itajaí e Grande Florianópolis. O que nós precisamos fazer agora? Continuar com as nossas ações de comunicação. Nesses locais que foram citados, nós temos representantes comerciais já e desenvolver algumas ações específicas. Relacionado a produto, nós, para o próximo ano, pretendemos desenvolver mais produtos relacionados a expedições, como cavalgadas, como trekking caminhadas com acampamento, fortalecer a nossa base experimental na Patagônia, né? Quem sabe o ano que vem conseguimos levarmos alguns executivos para desenvolver algumas competências importantes e relacionado a produto, mercado e com certeza no segundo semestre de 2012 tentar abrir o mercado de São Paulo, onde já temos clientes, quem sabe aí montar um escritório comercial em São Paulo ou prospectar alguma coisa para 2012. Eu espero que a gente seja reconhecido nacionalmente, a gente é bem audacioso aí quanto às nossas metas aí para o futuro, mas que realmente a gente consiga transmitir, consiga passar através de resultados práticos o nosso trabalho diferente, o trabalho que a gente vem realizando de uma forma diferente. Ele é muito voltado a resultado realmente na empresa, né? Mais uma vez, não são as máquinas, são as pessoas que são responsáveis pelas mudanças dentro das empresas, né? Hoje, a tecnologia de informação, ela deixa as empresas muito equilibradas, né? Quanto à tecnologia de informação, até tecnologia de equipamentos realmente. Você tem ela disponível. O que está fazendo diferença, mais uma vez, são as pessoas. Então, são as pessoas e não os processos. Então, trabalhar muito bem, fortalecer essas competências e, acima de tudo, proporcionar para esses colaboradores a vivência técnica, um conteúdo, desenvolver competências comportamentais com eles, aliado ao bem-estar, ao contato com a natureza, é um resultado fantástico e é um resultado certo que aconteça nesse investimento, nesses treinamentos. Temos um grande desafio,
Vamos fazer um treinamento todo em inglês com 9 executivos. Será na Lagoa da Conceição. Vamos trabalhar canoagem, algumas atividades de low ropes. E acreditamos aí que será um grande treinamento, será um grande retorno tanto para nós como para o cliente. E acreditamos que após esse treinamento aí, o mercado nacional vai abrir positivamente para nós. Porque o setor que nós vamos fazer, essa empresa que nós vamos realizar o treinamento, ela é responsável para a parte de inovação de toda a América Latina. Então, todo o treinamento está vinculado à inovação, desde a hospedagem, desde as atividades que nós estamos desenvolvendo exclusivamente para esse cliente. Inclusive, estamos trazendo gente de fora de Santa Catarina e do sul do país para participar desse treinamento. Estamos trazendo coaching de São Paulo, estamos trazendo palestrantes de fora. Então, é um momento muito importante, será um treinamento muito importante para nós. E com a experiência vitoriosa de uma ideia inovadora, o Tiago e o André dão dicas para você que deseja começar o negócio próprio. Nós não entramos para perder. Quando a gente entra para ganhar. E para ganhar tem que estar bem planejado. Se você tem uma boa ideia, tente colocar ela no papel. No papel, algumas nuances vão aparecer, algumas questões vão aparecer, como o financeiro, quanto é que você precisa para colocar aquela ideia em prática, quanto tempo você vai precisar para colocar aquela ideia em prática, enfim, que ajuda você vai precisar, vai conseguir fazer isso sozinho, vai precisar de ajuda, como é que vai ser essa ajuda? É parceiro, é um sócio, é um investidor? Então o primeiro conselho é tente tirar a ideia da cabeça e colocar no papel e ser o mais claro e objetivo possível. Segundo é ir em frente, realmente se privar de algumas coisas. Todo empresário se priva de algumas coisas, principalmente no início da empresa. Eu estou falando de privação de sono, privação das baladas, privação inclusive de, às vezes, estar em convívio de amigos e familiares, porque você está tão concentrado no negócio, precisa viajar bastante, né, dependendo do negócio, então você está buscando informação o tempo todo e as informações não estão num único local, então você viaja para Porto Alegre para conversar com um amigo, vai até São Paulo para pedir uma ajuda, um conselho, então você se priva de bastante coisa.